Olá, gente. Eu trouxe hoje uma notícia, um julgado, na verdade, que é um julgado que ele acontece corriqueiramente, que é o exercício arbitrário das próprias razões, que é realizar a justiça com as próprias mãos. Tá? Nesse caso, duas mulheres, elas acabaram sequestrando e invadindo ali o domicílio de uma terceira mulher para buscar a verdade sobre uma traição do marido dela, se o marido tinha ou não traído. Quer ver? Esse jogado ele é bem interessante, então vem comigo, fica até o final do vídeo, que ele é bem interessante. Compartilhe esse vídeo com algum membro da família, algum grupo da família, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho também para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e atingir mais pessoas. E para quem não me conhece, meu nome é Nathan Luiz Franz, eu sou advogado. Nós temos um escritório no estado de Santa Catarina e nós criamos esse canal com o intuito de trazer as notícias, as informações, casos práticos do mundo jurídico para vocês entenderem como funciona um processo, quais as consequências dos seus atos na vida civil, na vida com a sociedade. E esse aqui é um caso que acontece corriqueiramente, é um caso que acontece diariamente. Essa aqui é o título da matéria. Mantida, pena a mulher que, busca da verdade, torturou suposta amante do marido. Tá? Segundo o Ministério Público, em 2018, abril de 2018, uma mulher ela acabou desconfiando de uma traição do marido e ela chamou a amiga, convidou a amiga e seguiram até o condomínio da suposta amante dessa vítima nesse processo, né? E essa colega, inclusive, ela era agressora, ela era colega de trabalho dessa pessoa. E essas duas meninas, essas duas mulheres, né, a mulher que foi em tese traída e a amiga dela, elas com faca, com uma garrafa de álcool, elas arrombaram a porta do apartamento dessa suposta amante, né? E também, inclusive, a vítima, ela, nessa situação da invasão do domicílio, ela não estava no local, tá? O que aconteceu? Depois a vítima ela retornou à sua residência e estavam as duas lá e elas prenderam essa mulher dentro do apartamento, ameaçaram ela de faca, jogaram inclusive esse álcool em gel, esse álcool nessa pessoa, ameaçando ela que iria atear fogo nessa pessoa se ela não confessasse que teria traído ela com o seu marido. Todas essas situações chegaram à informação da Polícia Civil. A Polícia Civil ela investigou, pegou o depoimento das pessoas, né? Fez toda a prova, produziu toda a prova e encaminhou para o Ministério Público, para o promotor de justiça. O promotor de justiça ele fez uma denúncia, ele denunciou essas duas mulheres por diversos crimes, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, ameaça, a questão da tortura, tem vias de fato, tem diversos crimes que foram, a invasão de domicílio, diversos crimes que foram imputados, tá? Mas ao final do processo, essas duas pessoas, elas foram condenadas em apenas no crime de tortura, tá? Por quê? Todos os crimes que elas cometeram antes da situação da tortura, todos os crimes, os delitos, eles tinham como objetivo o quê? A retirar a informação dessa vítima, né? Para retirar a informação da vítima, elas utilizaram o crime de tortura. E o crime de tortura, como ele é um crime fim, ele absorve os demais crimes. Por exemplo, as mulheres, apesar de elas terem cometido aquele último crime, como tem uma pena maior, ele absorve, elas não são condenadas nesse delito, elas apenas seriam condenadas no crime de tortura, utilizando o princípio ali da concussão, né, absorvendo os demais crimes, tá?
O que aconteceu? Elas entraram no apartamento, fizeram todo esse fuzuê, foi feito o processo, foi feita a denúncia, elas contrataram advogado, apresentaram defesa, foi feita a audiência de instrução e julgamento, né? E daí veio a decisão do juiz de primeiro grau condenando elas à pena. Inconformadas com essa decisão, claramente elas recorreram. Aí a desembargadora, o desembargador Carlos Alberto Sevinski, né, ele colocou isso aqui no seguinte voto. Eu vou ler, que é bem interessante, que explica essa situação da absolução do crime de tortura e dos demais, tá? Assim, não se ouvida que as apelantes efetivamente praticaram um crime de ameaça ao prometerem mal injusto e grave à ofendida de forma reiterada, além da contravenção penal de vias de fato, por exemplo, bem como os delitos de invasão de domicílio e dano. Aqui eu já estou falando de 4 crimes que elas teriam cometido nessa empreitada, tá? No entanto, as circunstâncias que ocorreu a prática delitiva configura o crime mais grave, que é o crime de tortura, que daí é o 5º crime. Esse crime de tortura absolve os outros 4, e daí elas só foram condenadas ao crime de tortura. Observando-se os crimes meio, que foram praticados com o fim único de extrair informação da vítima acerca da traição do companheiro da recorrente, anotou o relator no seu voto. Esse voto ele se encontra lá na apelação criminal 000-1009-76-2018-824-0016, tá? Esta situação, o que aconteceu? Foi lá no meio oeste catarinense, né? E o desembargador ele acabou mantendo a condenação dessas mulheres por causa dessa situação. Isso é um fato que acontece corriqueiramente. Primeiro, são 2 pontos que entendo que é necessário explicar para vocês nesse vídeo e apontar para vocês. Se caso vocês estiverem, mulheres ou homens também, porque os homens também passam por esse fato, por essa situação, né? Se caso vocês estiverem passando por uma desconfiança, uma situação de eventual traição, né? É necessário, claro, investigar se de fato isso aconteceu, ou se acontece isso corriqueiramente, ou questionar o companheiro. Se aconteceu, provavelmente vai ser negado, ou às vezes a pessoa ela vai falar que aconteceu. E daí tomar os meios jurídicos, o caminho certo, não este tipo de caminho. Esse tipo de caminho, ele é um caminho que leva a problemas para as pessoas, a processo criminal, a processos de indenização. Por exemplo, essa vítima aqui, essas 2 mulheres, elas foram condenadas no crime de tortura, mas essa vítima que ela consegue ainda propor uma ação de indenização para buscar o valor pecuniário, o valor financeiro contra essas 2 mulheres. E elas com certeza seriam provavelmente condenadas, né? Na verdade eu não sou o juiz que decidiria esse processo, né? Mas com certeza elas seriam condenadas a uma indenização, a pagar uma indenização por todo esse transtorno, essa tortura, essas situações que fizeram essa mulher, né, passar. Converse com seu companheiro, com a sua companheira, investigue se realmente constatou. A segunda coisa é o quê? Tomar uma decisão. Vai aceitar esta situação? Não vai aceitar? Não vai aceitar? Procure um advogado de confiança. Procure um advogado de confiança, ele vai orientar os caminhos necessários. Se caso existir alguma ameaça ali na situação no seio familiar, vá até a delegacia, registre um boletim de ocorrência. Se for mulher, vai lá para Maria da Penha, né? Contrate um advogado, faça o processo de separação, um processo de divórcio, resolva esse problema através dos meios jurídicos, não cometendo uma ilegalidade igual aconteceu nesse caso. Todas as situações elas prejudicam ainda mais, principalmente eu primo aqui no nosso escritório, principalmente quando existem crianças, quando existem filhos nessa relação, né? Eles são os mais importantes, eles serão os mais prejudicados, eles sentirão mais a falta do pai e da mãe junto. Por isso é necessário, eu sempre primo em resolver
por acordo essas situações quando possuem filhos, porque o pai e a mãe é necessário eles saírem se respeitando, saírem resguardando a questão das visitas, a questão da pensão alimentícia. É necessário apesar da situação, vai ser necessário um contato aí no decorrer da vida. Por isso que é necessário tentar resolver pelos meios jurídicos, para procurar um advogado, ele vai propor ação e vai resolver esse problema para vocês. Nunca façam isso. Se caso vocês fizerem, irão responder um processo criminal aqui e sofrer uma condenação e ter uma pena para pagar, né? Podendo aí inclusive até ir pro conhecido Chilindrói preso, tá? Por causa dessa situação aí, né? A pessoa ela sofreu em tese uma traição e ao final ainda, além desse sofrimento, dessa dor, ainda terá que pagar uma pena. Isso é uma situação bem doída, bem dolorida, tá certo? Então é isso aí para o nosso vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, que nem eu já falei no começo do vídeo, né? Inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, esse feedback, né? O YouTube ele entrega o nosso vídeo para mais pessoas, nós conseguimos ter mais visualização, nós conseguimos entregar mais informação para as pessoas. Também se tiver alguma dúvida, alguma situação pontual, algum questionamento, alguma pergunta, alguma notícia, algum julgado que vocês querem que eu traga aqui no nosso vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde todos os comentários, eles serão respondidos. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.